Cidades pequenas guardam histórias que ninguém escreve, histórias que passam de um cochicho para outro e que sobrevivem porque ninguém tem coragem de confirmar, nem de negar. Greenfield sempre foi assim, quietinha, parada no tempo, mas tudo mudou na noite em que Noah Turner encontrou uma rua que não deveria existir. Naquela noite, Noah decidiu cortar caminho. Uma escolha tão simples, mas que mudou tudo. Ele tinha 17 anos, voltava do treino de basquete, com a mente longe, pensando em qualquer coisa, menos no caminho de casa. E então, ele virou à esquerda, numa rua que ele jurava que nunca tinha visto antes. As casas eram antigas, todas com a mesma cor apagada, como se o tempo tivesse desbotado não só a tinta, mas a própria memória delas, e as janelas pareciam observá-lo. Não tinha nada de especial ali, era só uma rua como qualquer outra. Mas havia algo errado. Ele sentiu antes mesmo de entender, o silêncio era absoluto, pesado, como se o ar tivesse denso demais para carregar qualquer som. Ele diminuiu o passo, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Foi quando a primeira luz de um poste piscou. Depois, outro e mais outro. Todas as luzes da rua começaram a piscar na mesma sequência, numa cadência estranha, como um código Morse, que ele não conseguia decifrar. As luzes piscavam na mesma ordem, sempre na mesma ordem. Era como se a rua tivesse respirando. Noah olhou para trás, para a entrada por onde tinha vindo. Estava mais escura do que deveria. Uma escuridão que parecia engolir a luz da rua principal. Foi então que ele ouviu um som metálico, distante, arrastado. Não era alto, mas era impossível de ignorar. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele não estava mais apenas numa rua desconhecida. Ele estava num lugar que não deveria existir. Ele continuou andando, o som das luzes piscando, ecoando em seus ouvidos. Cada passo era mais hesitante que o anterior. Foi quando ele passou em frente a uma casa com um número 12 gravado. Na madeira gasta, a porta estava entreaberta. Apenas uma fresta escura convidando e ao mesmo tempo repelindo. Naquela noite, Noah cometeu um erro. Ele parou para olhar. No momento em que seu olhar se fixou na escuridão lá dentro, a porta rangeu sozinha, abrindo mais um pouco, como um convite silencioso. Lá dentro, tudo estava apagado, exceto por uma luz fraca, que vinha do fundo de um corredor longo. Ele deu um passo instintivo para trás, o coração martelando no peito. E então a porta bateu, forte, seca. O som ecoou pela rua silenciosa, quebrando o ritmo hipnótico das luzes. Noah não pensou duas vezes. Ele correu de volta, na direção de onde veio, buscando a segurança da rua principal que conhecia. Mas ao chegar no final do quarteirão, a saída não estava lá. A entrada não existia mais. No lugar dela, havia apenas mais rua, mais casas idênticas, mais escuridão se estendendo para o infinito. E foi aí que Noah percebeu que só existia um jeito de sair daquela rua, continuar andando. Ele parou, o ar faltando em seus pulmões, o pânico subindo pela garganta. Respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. E seguiu em frente. No momento em que tomou a decisão, as luzes pararam de piscar. Agora, estavam todas acesas, fichas, observando no fim da rua. Sob a luz amarelada e imóvel de um poste, Noah viu alguém parado na calçada. De costas, completamente imóvel, um alívio momentâneo o inundou. Ele não estava sozinho. Ele pensou que era alguém pedindo ajuda. Mas a cada passo que dava, menos humano aquilo parecia. A figura não estava exatamente parada. Ela parecia flutuar milímetros acima do chão, sem qualquer movimento. Noah tentou chamar, gritar, mas sua voz falhou. Apenas um som engasgado saiu de sua garganta. A figura então virou lentamente a cabeça para o lado, um movimento rígido, não natural. Mas não mostrou o rosto, apenas a lateral de uma cabeça sem feições. Um som grave e profundo tomou o ambiente, como se o próprio ar estivesse vibrando ao redor dele. Noah não esperou para ver o que aconteceria. O instinto gritou mais alto que o medo. Ele
Correu. Ele virou a primeira esquina que encontrou, correndo sem olhar para trás, o som vibrante ecoando em seus ouvidos. Mas ao olhar para frente, seu sangue gelou. Ele estava de volta ao mesmo lugar, em frente à casa número 12. A rua não seguia as regras. Ela se movia, mudava de lugar. Ela escolhia quem saía, e quando saía, desesperado, ele tentou mais uma vez. Correu para outra direção, pegou outra esquina, mas o resultado foi o mesmo. A casa número 12, sempre lá, esperando por ele. Só que desta vez, algo havia mudado. As janelas, antes fechadas, agora estavam todas abertas, buracos negros na fachada pálida, como olhos vazios que esperavam por ele. Então, atrás de uma delas, no segundo andar, uma sombra se moveu. Lenta, deliberada, foi demais para Noah. Suas pernas cederam e ele desabou no chão, o terror finalmente o paralisando. Ele fechou os olhos, encolhido no asfalto frio, esperando o pior. Mas nada aconteceu. O silêncio voltou. Do nada, todas as luzes da rua se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão e o silêncio se tornaram absolutos. Por um instante, ele pensou que era o fim, mas quando abriu os olhos, diante dele, a saída estava lá, clara, perfeita, a luz da rua principal, os sons familiares de carros passando, pessoas caminhando, vida normal. Ele não hesitou, levantou-se e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, sem ousar verificar se a rua ainda estava lá. Ele atravessou a linha invisível que separava aquele pesadelo da realidade e só parou quando estava de volta à sua vizinhança. Ele olhou para trás. A rua não estava lá, no lugar onde deveria estar a entrada. Só existia uma parede de tijolos antigos e cobertos de musgo. Noah chegou em casa tremendo, o corpo inteiro dolorido pela tensão. Ele não falou com ninguém, subiu direto para o quarto e fechou a porta. Encostou as costas na madeira, deslizando até o chão, a respiração rápida e ofegante. Ele estava seguro. Estava em casa. Quando finalmente ergueu os olhos, buscando o conforto familiar de seu quarto, seu olhar caiu sobre algo no chão, ao lado da cama. Um pequeno monte de terra preta e úmida. A mesma terra da rua? Noah conseguiu sair, mas a rua não saiu dele. Ele ficou ali, paralisado, olhando para a terra no chão. O som de 3 batidas leves na porta do quarto quebrou o silêncio.